Bom dia, gente. Quero cumprimentar cada uma que está aqui, todo o pessoal que está construindo os grupos de ação, cumprimentar o Antônio, o pessoal aqui do Tapera Taperá, agradecer mais uma vez por ceder o espaço para a gente fazer a nossa atividade de debate. Olha, Carol comentou agora do Dia dos Pais, eu estava agora de manhã numa atividade na escola da minha filha do Dia dos Pais, né? E saí de lá até um pouco contente, lá no Campo Limpo, fica aqui na periferia de São Paulo, e vai um pouco da pergunta que o companheiro fez no início, né, que vieram depois da atividade, né, aquelas atividades Dia dos Pais, uma hora eu estava pulando na quadra, assim, aí um cara chegou perto de mim e falou, pô, nunca achei que ia haver um candidato a presidente pulando no meio da quadra, junto aqui com os meus filhos, mas depois veio 3 pais que me reconheceram lá e vieram abordar, e falaram, olha, obrigado por ter enfrentado o Bolsonaro. A gente queria alguém que fizesse isso. Isso, ou seja, são pessoas que não são militantes, não é? São da periferia de São Paulo, mostra que tem um caldo, que tem abertura para o que a gente está construindo, para o projeto que a gente quer. É evidente, e aqui dialogo também com uma outra fala que foi feita, que o espaço que tem entrado uma candidatura como essa de extrema-direita é o espaço da antipolítica. É o espaço da desesperança, é o espaço da desilusão com o sistema político. E aí aparece um monte de novidade. Aliás, aquele debate da Band foi um show de novidades. Uma coisa extraordinária. Todo mundo, gente que está há 50 anos na política, se apresentava como a novidade, né? Você vê o Álvaro Dias falando em refundar a República, 30 anos de PSDB, com aquele botox na cara, falar em refundar a República é uma piada, não é? O próprio Bolsonaro, e foi por isso que a gente optou por fazer aquela pergunta para ele, porque o que está em jogo para nós no processo de desconstrução do Bolsonaro, que é um dos objetivos dessa nossa campanha, e de dialogar com o eleitor popular, que não é de extrema-direita, que não é machista, que não é racista e que não é homofóbico, mas que é um eleitor que está descrente desse sistema político. E que acabaram vendendo uma ideia para ele que o Bolsonaro é alguém de fora, que não tem nada a ver com essa história, que é alguém que vai acabar com essa bandalheira, vai mudar o que está aí. E não é. Bolsonaro é deputado há 27 anos, Bolsonaro comprou 5 imóveis, Bolsonaro só aprovou 2 projetos, ficou 10 anos no partido do Maluf e está envolvido com casos, no mínimo, de alta suspeita de corrupção. Então, dizer isso e bater nisso, por mais que ele tenha tentado desviar, estava, inclusive, dopado. Não sei que Rivotril que ele tomou antes daquele debate. Eu estava do lado dele, era o único cara sentado, apoiado ali no púlpito, né? Algumas horas, quase dormia ali, né? Mas, enfim, exagerou na dose. Quando começou a passar o efeito no final, ele foi querer arrumar briga com o Ciro, lá com todo mundo. Mas, enfim, o que está em jogo para nós, e a forma como nós estamos organizando a campanha, tem muito disso, é a gente dialogar com o sentimento de insatisfação das pessoas com esse sistema político. Esse é o sentimento generalizado. Nós estamos fazendo a pré-campanha há quase 6 meses. Nos últimos 3, 4 meses, eu passei por 22 estados. A Sônia passou por outros tantos estados. E a percepção que a gente mais teve, tanto andando em agendas de periferia, porque essa foi a campanha que mais fez agenda na periferia. Aliás, foi a única campanha presidencial que pisou em favela. Foi na favela da Maré, fazer conversa em Laje, que foi fazer atividade em Itaquera, como no domingo passado, aqui na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, em várias comunidades no Nordeste, né? Nordeste de Amaralina, em Salvador, em Belém, tanto nas comunidades que a gente andou de periferia, quanto também dialogando até com o eleitorado de regiões mais centrais, o que a gente sente é uma percepção de descrença. E é com isso que a gente precisa dialogar. Porque essa descrença, ela não é apenas apatia, ela é também indignação. E nós não podemos deixar que, de forma farsante,
quem é parte disso, quem é parte dos 50 tons de Temer, represente falsamente a indignação. Porque é isso que está acontecendo hoje. É real. Nós temos que mostrar também que Bolsonaro, que essa turma toda votou com Temer, votou reforma trabalhista, votou congelamento de gastos sociais, todos eles. Então, virem aqui e querer canalizar a indignação de 97% do povo brasileiro que rejeita esse governo é farsa. E a nossa campanha vai ter que mostrar isso. O caminho que a gente tem que seguir, para nós está muito bem definido. É o caminho de dialogar fora da bolha, de conversar com a maior parte do povo brasileiro, de mostrar que essa alternativa que nós estamos construindo é a única que pode dizer com autoridade que é nova na política, que está apresentando uma novidade política real. E a novidade que nós estamos apresentando, inclusive, está aqui. É construir uma campanha de baixo para cima. É se organizar com um grupo de ação e não com um cabo eleitoral. É se organizar numa construção que tem ativismo, que tem militância, que tem gente que acredita. Numa construção que não tem prazo de validade apenas em outubro desse ano. Independente do que aconteça, mesmo ganhando. Porque a gente sabe que mesmo que ganhe essa eleição, nós vamos precisar de muita mobilização para realizar esse nosso projeto. Não basta ter vitória eleitoral. Nós precisamos de vitória política. Nós precisamos mobilizar o nosso povo para fazer as mudanças que a gente quer. A novidade é dizer que nós não vamos governar apenas na Praça dos Três Poderes. É dizer que nós não vamos fazer aliança fisiológica por governabilidade no Congresso, mas que a nossa aliança é com a maioria do povo brasileiro. E isso não é gogó. Isso está expresso na nossa forma de fazer campanha, que são os grupos de ação como espinha dorsal. Por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje para conversar sobre esses nossos desafios na organização dos grupos de ação a partir de agora. Porque até aqui foi treino. Essa semana começa o jogo. O debate foi um marco para iniciar a preparação para o jogo. A gente entrou em campo. Quinta-feira começa o jogo oficial. O juiz apita e nós vamos para o campo. E é evidente que eles têm coisas que nós não temos. Muito dinheiro para fazer campanha. O Meirelles financiou sozinho, com o teto de 75 milhões, a campanha dele com dinheiro próprio. Com dinheiro que ele ganhou do Joesley, ficou bravo quando eu falei isso. Mas ganhou do Joesley, quando já estava indicado para ministro da Fazenda. Todos eles vão ter campanhas extremamente caras e vão ter muito mais tempo na televisão. A maioria deles, nem se fale. Mas o que nós temos, nenhum deles vai ter. Militância disposta a fazer porta a porta, casa a casa, dialogar com as pessoas. Criatividade aí do cartaz das receitas de bolos que eu estava vendo aí. Vocês sabem que o pessoal está elaborando o programa. Nós vamos fazer não sei se foi tratado aqui, da cartilinha do programa, porque a gente fez um processo para a construção do programa. Tem gente que está aqui que participou desse processo. Foram 17 eixos temáticos, 17 atividades espalhadas pelo país, a contribuição pela plataforma virtual, mais de 3 mil interações na plataforma, mais de 200 pessoas participando diretamente dos grupos de trabalho para fechar o programa a várias mãos. Deu um programa extraordinário, só que deu mais de 200 páginas, até porque tem consistência. Ao contrário de outros aí, que se for botar o que tem de proposta no programa, não sei se dá meia página. E o do Alckmin deu 15. O do Bolsonaro, bom, se ele for falar que mortalidade infantil é problema da saúde bucal das mães, então que pare na primeira página, porque senão socorro. Mas, enfim, 200 páginas, embora seja um baita programa, com uma profundidade, com muita gente boa, com várias das inteligências críticas desse país, nós vamos ter que resumi-lo. E nós vamos fazer uma cartilinha do programa com 50 pontos. Por acaso chegou esse número 50, de pontos,
que nós vamos utilizar na nossa cartilha. Aliás, já tem o bordão, né? Contra os 50 tons de Temer, vote um tal número que só nós só vamos poder falar na quinta-feira. Mas, enfim, e esse livrinho do programa, né, vai ser as 50 receitas de bolos, e muito bem montado, cada um dos eixos, com 3 propostas principais. Nós vamos imprimir massivamente isso, né, essa revistinha, essa cartilinha, para distribuir pelo país. Agora, essa nossa construção, que é uma construção de baixo para cima, que é uma construção que tem energia militante, que é uma construção que tem disposição de dialogar com as pessoas, que faz olho no olho, né? Essa construção eles não têm. Esse é o nosso trunfo. O diferencial que vai fazer com que a gente cresça na nossa campanha é este. Não é querer fazer uma campanha parecida com a deles, é ser a nossa cara. E os grupos de ação são a espinha dorsal para isso. Que a gente consiga botá-los em movimento, seja nas periferias, seja nas universidades, nas escolas, nos bairros de centro, né? Seja nos locais de trabalho, onde for, nós temos esse desafio de botar os grupos de ação para andar. E nós temos agora 2 grandes tarefas nesse momento, né? Uma já no dia 16, que é o primeiro dia de campanha. Eu acho que já foi falado aqui da atividade, não sei, né? Que vai ser muito a cara do tipo de campanha que a gente vai fazer, né? A gente não vai esconder de onde a gente veio nessa campanha, muito pelo contrário. Nós vamos nos orgulhar de onde a gente veio e marcar de onde a gente veio. Essa é a campanha que tem autoridade de fazer o enfrentamento ao golpe e ao Temer, porque esteve a todo momento nas ruas contra o golpe e contra o Temer. Porque muitos dos projetos que eles que estão lá ajudaram a aprovar, nós ajudamos a combater. E no caso da reforma da Previdência, fomos decisivos para barrar. Então, esse legado, esse lugar, ninguém vai tirar da gente. E é por isso que a nossa campanha vai ser uma campanha de rua. Vai ser uma campanha para colocar o dedo na ferida, para fazer o enfrentamento aos privilégios. Desde o dia em que ela vai se lançar, que é no dia 16, com atividade aqui em São Paulo, no período da manhã, e também no dia 18, essa segunda tarefa, que vai ser o nosso grande comício. No dia 18, vai ser um dia muito importante. É muito importante que essa largada simbólica da campanha seja uma largada forte. Que a gente encha o Largo da Batata, bote muita gente lá. Ontem e hoje está tendo assembleias do MTST em várias ocupações. Eu vou mais tarde para assembleias na Zona Sul de São Paulo e na região metropolitana para mobilizar as ocupações. A turma está muito animada, né? Organizou, inclusive, pontos. Teve mais de 20 pontos na periferia de São Paulo para assistir o debate na quinta-feira. E essa turma vai também fazer a mobilização no próximo sábado. E nós vamos encher, vamos ter muita gente no Largo da Batata. É importante que cada grupo de ação mobilize. Que cada grupo de ação ajude a convocar. Além de estar presente lá, que chame mais gente, né? Porque ali nós vamos dar uma demonstração de força. Ali nós vamos fazer o que nenhuma daquelas campanhas tem condição de fazer, que é mobilizar a gente de maneira orgânica, né? Nas redes sociais, nós já temos feito isso. Eles também. Se nós olharmos a disputa do debate nas redes sociais, né, em termos de interações, de busca, né, nós, no debate, no pós-debate, só perdemos para o Cabo Daciolo. Mas aí também, né? Aí também. Aliás, se eu soubesse dessa história toda, nem seria candidato a presidente da República, seria candidato a presidente da Ursal, né? Naturalmente. Então, eu estou de bobeira aqui, né? Mas, enfim, agora que estamos sabendo, quem sabe na próxima. Agora, enfim, mas nós conseguimos ter um impacto extremamente positivo nas redes sociais. A nossa candidatura tem crescido, isso é perceptível, vai crescer ainda mais, vai crescer pelo Brasil com os comícios de campanha, com os próximos debates. Já na próxima semana tem debate de novo, sexta-feira,
na Rede TV. Aliás, o nosso diferencial também se expressou, eu não sei se vocês chegaram a ver pelas redes, a imprensa acabou não dando destaque, na forma como a gente chegou no debate, né? Nós chegamos em marcha no debate, com o pessoal de ocupações do MTST, com mais de 500 pessoas lá na porta do debate, chegavam os candidatos lá, tudo com escolta, com carro, e a gente chegou em marcha. É esse tipo de diferencial que começa a estralar na cabeça das pessoas. As pessoas começam a perceber e ver onde tem novidade real. A nossa novidade não é apenas simbólica. Fazer discurso de novidade é óbvio que todo mundo vai fazer. Com um sistema político desacreditado, com um governo com 97% de rejeição, ninguém vai dizer que é a situação. Né? Todo mundo quer ser oposição e dizer que é o novo na política. Então, esse discurso no debate, não basta ele, porque esse discurso vai estar saturado. A nossa diferenciação vai se dar no processo do exemplo. Não apenas por eu ser o candidato mais jovem do país, da história do país, a concorrer à presidência. Não apenas por ter ao meu lado na chapa a primeira indígena da história do país a estar numa chapa presidencial. A nossa novidade é mais do que isso. A nossa novidade está no jeito que a gente faz. E isso, quando as pessoas começarem a ver em larga escala, isso tem um baita potencial de gerar onda. Tem um baita potencial de gerar um crescimento de volume de campanha, dos grupos de ação pipocarem ainda mais pelo país, como já tem feito. Até porque a nossa candidatura vai ser a única que tem condição de botar o dedo na ferida em relação a temas fundamentais. Tem outras candidaturas de oposição ao governo Temer. Nós sabemos disso. Uma delas estava lá no debate, que é a do Ciro, né? A do PT talvez participe do próximo, vai ver como está toda essa situação do Lula. Mas nenhuma dessas candidaturas, mesmo as de oposição ao golpe, que têm o nosso respeito e que não serão o nosso alvo principal na campanha, a gente sabe onde é que nós vamos bater, mas mesmo essas candidaturas não têm condições de fazer determinados enfrentamentos. Não tem condições porque não se dispõe, né? Eu, por exemplo, no debate de quinta-feira passada, a questão que foi feita sobre direito ao aborto, se perguntada ao Ciro ou ao Haddad, não creio que dariam aquela resposta. Né? Como nunca deram. Em nenhuma das eleições anteriores. Ao contrário. Na eleição de 2014, quando esse tema apareceu, a primeira coisa a se fazer foi negociar com a bancada fundamentalista para dizer que era contra. Então, se colocar determinados temas, que são temas-chave, né? Esse é o exemplo. Mas temas tabus, desmilitarização das polícias, enfrentamento à guerra às drogas, uma política de enfrentamento direto ao sistema financeiro e aos bancos. A forma de tratar isso, a nossa candidatura é a única que vai poder fazer, porque tem a liberdade, porque não tem compromisso com esses setores econômicos e nem um compromisso com a forma de governabilidade tradicional. Porque a gente está construindo um novo jeito de fazer política. E termino dizendo o seguinte, o que a gente tem dito e já virou quase um bordão. Esse jeito de fazer política que a nossa candidatura representa não é apenas o projeto de uma eleição. Esse jeito que nós estamos construindo, não é, independente do que aconteça nas urnas no dia 7 de outubro, vai seguir. É o projeto de uma geração. Nós temos uma convicção firme interna. Né? O processo de reorganização de um projeto de futuro nesse país. O processo de reorganização da esquerda brasileira para um projeto de enfrentamento aos privilégios, é o que nós estamos construindo agora. O tempo em que isso vai durar, a forma como isso vai acontecer, a maneira como isso vai ser vitorioso nesse processo eleitoral, é algo que está em aberto. Mas, seguramente, este futuro pertence a nós. Esse futuro é aquele que nós estamos trilhando, construindo, plantando semente nesse processo eleitoral, que é daqueles que não se contentam com vitórias eleitorais. Não abrimos mão delas, não.
Pelo contrário, vamos buscá-las de todas as formas. Não só na nossa chapa presidencial, como nas nossas proporcionais, para botar gente combativa no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nos governos estaduais. Mas vitórias eleitorais não são suficientes para nós. A gente quer vitória política. A gente é do time que não topa baixar bandeira e que não topa negociar princípios apenas por voto. Esse é o nosso time. Tamo junto, muita força para vocês, os grupos de ação. Vem com o Boulos, vem com o Boulos, vem com o Boulos e Guajajara. Vem com o Boulos, vem com o Boulos, vem com o Boulos e Guajajara. Vou botar no bolo sim.